Em primeiro lugar, você tem, claro, a pobreza no Brasil tem cor. Né? E a pobreza no Brasil tem cor por um acúmulo histórico. Então, você vai para as periferias das cidades, a maior quantidade das pessoas pobres na periferia são negras. Isso não significa que as pessoas que não são pobres, são negras e não são pobres, não sofram racismo. Ela pode ser rica, que ela vai sofrer racismo. Países que têm um racismo mais latente são racistas em qualquer nível econômico. Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos. Bom, você me trouxe aqui na mente um exemplo muito, muito claro. Uhum. Se você considera que o racismo, a discriminação, se dá apenas pelo acesso econômico, como algumas pessoas falam, que basta as pessoas terem dinheiro que o racismo some, acaba. Mentira. Nos Estados Unidos, qual é a pessoa mais que ascendeu mais alto na sociedade, que tem mais poder, que pode ter mais influência na sociedade dos Estados Unidos do que o presidente dos Estados Unidos? Sim. Né? Então, pegue o presidente dos Estados Unidos. Em tese, é o homem mais poderoso do mundo, como muitos dizem, tem acesso a um orçamento gigantesco, né? Tem acesso à economia mais sólida do mundo, tem controle do maior exército do mundo. Em tese, esse homem, né? Que até hoje só homens sentaram na cadeira da presidência dos Estados Unidos, esse homem não sofreria discriminações, nem racismo. Nós tivemos um negro sentando na cadeira dos Estados Unidos. Sim. Ele, empossado como presidente, vai discursar no Senado americano e sofre racismo de um senador dentro do Senado como presidente. Ele começa a fazer um discurso, que é uma tradição lá dos Estados Unidos, de apresentar os resultados. O presidente vai ao Congresso apresentar os dados do governo. Um senador de dos estados do sul dos Estados Unidos, esse da origem da escravidão, levanta, aponta o dedo para ele e fala, "You're liar, boy." Chama ele de boy. Que nos Estados Unidos é um moleque. É como os escravocratas chamavam os seus escravos. Boy. É um termo pejorativo para se referir a homens negros. Então, um homem de 50 e tantos anos de idade, 60 anos de idade, não lembro qual a idade que o Obama tinha quando era presidente, Foi novo, né? Foi novo. É chamado de boy no Senado dos Estados Unidos por um senador racista, de um estado racista, de um estado em que a Ku Klux Klan existia. Então, não é o fato de ser rico, ser pobre, ter ascensão, não ter ascensão que diz. No Brasil é a mesma coisa. Mas vamos lá. Obviamente, há maior índice de violência nas periferias e nas comunidades pobres. A solução para isso não é a violência. A solução para esse combate não, porque a violência você vai enfrentar a violência com violência e você só vai ter a violência sendo gerada. Se a polícia entra nessas comunidades já tensa, já preparada para encarar uma violência latente e já com o dedo no gatilho, com medo da própria vida. Sim. Né? Soma-se a isso todo um processo formativo que ele teve numa academia de polícia de desumanização. A gente não precisa ir muito longe, veja os cursos de formação, as notícias de cursos de formação de tímpanos estourados, de ossos quebrados. Fizeram até o filme glamourizando isso, né? O Tropa de Elite, como há um processo de desumanização dentro da própria formação dos policiais, enquanto matérias como direitos humanos são negligenciados, são secundarizados e até mesmo esquecidos, né? Em direitos das pessoas, em atuações humanas, em intermediações de conflitos. Claro que você não vai enfrentar um conflito com duas pessoas armadas e se esfaqueando com rosas e diálogo. E não é sobre isso que nós estamos falando, como pejorativamente dizem que é como a esquerda quer que seja resolvido. Não é. Você tem violências latentes, momentâneas, que têm que ser enfrentadas com a força, mas você tem que haver... E aí não é atribuir ao policial a solução de todos os problemas da sociedade. Muito policial mora naquela comunidade. Sim, e volta lá com violência. Né? Volta lá com violência. Mas você tem que ter um arcabouço de políticas sociais para atender aquela comunidade.
entender a questão de fome. Como é que você quer que uma pessoa com fome não queira dar qualquer jeito para comer? Sim. Ou alimentar o seu filho. Mas pior do que estar com fome, você próprio é ver seus filhos com fome e não ter o que comer. Então a criminalidade começa a surgir dessas diferenças sociais, né? Sim.